Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU e ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, atualmente analista geopolítico, autor e jornalista. Scott, é muito bom ter você de volta. Scott, good to be back with you. Pessoal, não esqueçam de deixar o like quando entrarem. Isso ajuda muito o programa. E a gente já vai começar. Scott, sobre a névoa da guerra, eu queria te perguntar sobre os acontecimentos das últimas 24 horas. Porque tá tudo bem caótico e confuso. E até nas últimas horas, a gente recebeu relatos de que as defesas aéreas dos Emirados Árabes estão ativas. Isso vem do Ministério da Defesa de lá, seja lá o que isso signifique, dizendo que estão lidando com uma nova rodada de ataques com mísseis e drones vindos do Irã. E isso acontece, Scott, depois de a gente ter ouvido, nas últimas 24 horas, que o porto de Fujairah foi atingido. O Irã diz que não foi ele, que na verdade foi o exército dos Estados Unidos que atacou, num cenário caótico, que segundo o Irã, acabou resultando na morte de alguns civis que estavam em um barco atingido. Barcos que o CENTCOM, o Comando Central dos Estados Unidos, afirma serem pequenas embarcações de ataque rápido. Mas, Scott, talvez você possa ajudar a gente a entender o que aconteceu nesse período. O Pete Hegseth falou hoje que o Estreito de Hormuz está aberto, que os Estados Unidos reabriram, que o Projeto Liberdade está funcionando bem. Enquanto isso, o Irã diz que ainda mantém o bloqueio no Estreito de Hormuz e que os Estados Unidos estão violando o cessar-fogo a cada tentativa de passar seus navios de guerra por lá. Então, qual é a sua avaliação do que está acontecendo agora? Bom, antes de tudo, a gente precisa reconhecer a realidade de que eu, você e o seu público estamos reféns de fontes de informação que não controlamos e que não podemos verificar diretamente. Então, em situações assim, eu acho importante recorrer a uma análise baseada em precedentes. Sabe, usar uma técnica analítica que ajude a avaliar o histórico da fonte. Ela costuma relatar os fatos com precisão, ou tem um histórico de, digamos, inventar coisas. E quando a gente faz isso, percebe a necessidade absoluta de encarar tudo que os Estados Unidos dizem com muito ceticismo. Porque os Estados Unidos já mentiram várias vezes, exageraram, fabricaram dados para sustentar uma narrativa que nem sempre é baseada em fatos, mas que na maioria das vezes serve para manter a fantasia que existe no mundo de Donald Trump. O Irã, por outro lado, tem um histórico de ser bem mais preciso no que divulga. Então, do jeito que as coisas estão, eu daria mais peso à narrativa que vem do Irã do que à narrativa que vem dos Estados Unidos. E se com a narrativa que vem do Irã, a gente está ouvindo que os Estados Unidos seriam basicamente quem está causando toda essa calamidade? O Irã disse que foram eles, os próprios Estados Unidos, os responsáveis pelo porto de Fujairah. Como é que tudo isso aconteceu? O porto explodindo, sendo atingido. Mas agora a gente está ouvindo dos próprios Emirados Árabes Unidos, e eu nem sei se é uma fonte confiável, que eles estão, neste momento, sofrendo ataques de mísseis. Mas o que você acha que está realmente acontecendo agora no Estreito de Hormuz? Porque parece que esse virou o centro de toda a guerra, e os Estados Unidos estão totalmente focados nessa rota marítima. Bom, olha, a gente precisa ter cuidado quando ouve o Pete Hegseth falar, porque às vezes é importante prestar atenção no seguinte: quanto mais você se afasta do palanque, de onde sai a propaganda, e se aproxima das comunicações que tratam da realidade no terreno, mais perto você chega da verdade. A verdade não vem do palanque. Ela está mais próxima de quem está lá embaixo, no dia a dia. A gente tem declarações do Comando Central dizendo que os navios da Marinha dos Estados Unidos não vão tentar forçar a passagem pelo Estreito de Hormuz. Eu acho que isso sim é o mais provável de ser verdade.
A gente também tem declarações da Marinha dos Estados Unidos, falando com os navios que tentam sair do gargalo pelo Estreito de Hormuz. Eles dizem que os navios devem seguir pela passagem sul, mas que precisam ter muito cuidado. Lembra? Isso faz parte daquela operação, seja lá como eles chamam, Jornada da Liberdade, ou algo assim, em que os Estados Unidos colocam todo o peso do país por trás do direito de passagem. E no fim desse comunicado, se não me engano, está escrito que os capitães dos navios precisam se coordenar com as seguradoras e com os donos das embarcações, para garantir que todos entendam os riscos. Que ainda existem minas que não foram removidas e que eles podem ser atacados pelos iranianos. Isso não parece exatamente uma grande garantia de livre trânsito. Então a verdade é que a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: quem acompanha o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz não está vendo nenhum aumento de embarcações que mostraria de forma clara que o estreito está realmente aberto. O Pete pode até falar de uma espécie de cúpula vermelha, branca e azul sobre o Estreito de Hormuz, mas isso é simplesmente uma mentira. Os iranianos controlam o estreito e vão continuar interceptando navios até o ponto em que nenhuma seguradora vai aceitar cobrir qualquer embarcação que passe por lá. Não importa o que os Estados Unidos digam que estão fazendo. E eu posso mostrar aqui algumas das imagens que estão saindo do Estreito de Hormuz, que parecem contradizer essa ideia de que os Estados Unidos estão movimentando navios por lá e que tudo está reabrindo. Pelo que parece, o único navio que estava no Estreito de Hormuz, hoje de manhã, era um navio iraniano, de acordo com os dados de mapeamento. Mas, Scott, eu queria te perguntar uma coisa sobre o que o Danny Haiphong disse. Ele falou algo bem curioso durante o pronunciamento que aconteceu hoje de manhã sobre o cessar-fogo e sobre o que o Irã fez. Claro, quase nada foi dito sobre o que os Estados Unidos fizeram que possa ter violado o próprio cessar-fogo. Mas eu queria ouvir seus comentários sobre isso. O mapa mostra exemplos e amostras de ataques do Irã contra navios comerciais no Estreito, no Golfo de Omã e também no Golfo Árabe. Desde que o cessar-fogo foi anunciado, o Irã atirou contra embarcações comerciais 9 vezes e apreendeu 2 navios porta-contêineres. Além disso, atacou forças dos Estados Unidos mais de 10 vezes, tudo ainda abaixo do limite que levaria à retomada de grandes operações de combate neste momento. Dá para ver também o grupo de petroleiros e cargueiros na linha de bloqueio dos Estados Unidos, como eu mencionei. Como resultado dos ataques indiscriminados do Irã em toda a região, há atualmente cerca de 22.500 marinheiros a bordo de mais de 1.550 navios comerciais, presos no Golfo Árabe, sem poder. Embarked on more than 1,550 commercial vessels trapped in the Arabian Gulf, unable. Então, Scott, qual é exatamente o limite para retomar as operações militares? Porque o Irã vem dizendo, desde o começo do cessar-fogo, que quem está violando o acordo, na verdade, são os Estados Unidos. E isso pode estar levando a essas tensões de que a gente está falando agora, no Estreito de Hormuz. Olha, é curioso quando ele fala em um limite, mas não define qual é esse limite. Então a gente não sabe. Pode significar qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, fogo ineficaz. Existem regras de engajamento que dizem que você não pode revidar a menos que receba fogo efetivo, ou seja, tiros que atinjam suas tropas ou a área logo ao redor delas. Aí sim, você pode responder. Então, se os iranianos miraram de novo, a gente não sabe qual é o limite, mas, vamos colocar assim, se você me pinta, ou seja, me adquire com um radar de aquisição de alvo e trava em mim. Isso é um ato de guerra. Eu tenho o direito de tratar isso como um ataque e destruir o seu radar.
Então, pode ser que navios americanos tenham sido rastreados por radar iraniano, e isso poderia ser, digamos, uma ação que fica abaixo do limite. Armas podem ter sido lançadas, mas não atingiram, sabe, o círculo em volta do alvo que seria considerado fogo efetivo. Mas a verdade é que a gente não sabe qual é esse limite. Quer dizer, talvez o Pentágono tenha publicado isso em outro lugar, mas eu não tenho conhecimento. Então é importante entender que o trabalho do General Kane e dos outros não é te dar informações precisas. General Kane and these others isn't give you accurate information. The job is to give you data that allows to be the United O trabalho é fornecer dados que permitam aos Estados Unidos manipulá-los para que signifiquem o que a gente quer que signifiquem. Então eu acho que eles esconderam de propósito o que define o limite, justamente para criar um ambiente mais ameaçador do que o que realmente existia. O que os iranianos estão mostrando está bem longe de uma situação em que eles estariam atacando americanos. É mais o contrário. Os Estados Unidos entram numa situação e, sabe, a gente acaba vendo como ameaça coisas que não são. Qualquer pessoa que já tenha ido à região, se você já foi a Dubai, por exemplo, quando desce até o porto, percebe logo, caminhando pelos pieres, uma fileira sem fim de dhows, aqueles pequenos navios comerciais usados tanto para o transporte entre os Estados Árabes do Golfo, quanto nesse caso, principalmente para fazer a travessia até o Irã. Existe uma indústria marítima muito ativa usando esses dhows, esses barcos menores, que se conectam especialmente, eu acho, à ilha de Qashm. É uma zona de livre comércio que permite a conexão com os Estados Árabes do Golfo para que possam entrar e fazer negócios num ambiente sem impostos. Então esses barcos ficam indo e voltando o tempo todo. E o que parece ter acontecido é que os Estados Unidos, durante alguma manobra que estavam fazendo, interpretaram errado alguns desses navios, achando que eram embarcações iranianas hostis, e começaram a atirar neles usando vários tipos de armamento. Pode ter sido um desses sistemas de armas que acabou sendo lançado e atingiu a instalação de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, provocando um incêndio. Porque os iranianos afirmam com total convicção que não foram responsáveis por isso. Eles não fizeram isso. E olha, hoje em dia, com o rastreamento por radar, presta atenção nisso, se os iranianos tivessem lançado esse ataque, haveria provas de radar. E o fato de os Estados Unidos não divulgarem essas provas para sustentar essa versão só reforça que tem algo acontecendo. Na verdade, a gente não apresentou dado nenhum. No Caribe, quando afundamos esses chamados navios do narcotráfico, publicamos os vídeos na hora. Aqui, não publicamos nada. E eu acho que é porque eles sabem que se isso for analisado a fundo, vai mostrar algo diferente da narrativa que os Estados Unidos divulgaram. Isso é quase como uma situação do tipo Golfo de Tonkin. Talvez você possa explicar um pouco mais sobre isso, especialmente no contexto dos Emirados Árabes Unidos, porque parece que eles estão bem no centro da narrativa dos Estados Unidos sobre o que vem acontecendo no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, ou Golfo Árabe, como eles chamam. E eu queria saber o que você pensa sobre a posição dos Emirados nesse momento. Digo, foram eles que foram atingidos, e são eles que estão dizendo que as defesas aéreas foram ativadas. Eles acabaram de sair da OPEP. Parece que estão desempenhando um papel bem particular nessa nova escalada. Bem, os Emirados Árabes Unidos são um membro muito ativo do grupo de implementação que busca tornar os Acordos de Abraão uma realidade. Os Acordos de Abraão, claro, foram uma política criada por Donald Trump e sua administração no primeiro mandato, com o objetivo de promover a paz entre os Estados Árabes do Golfo e Israel, de criar pelo menos uma paz, uma grande Israel, do ponto de vista econômico, de estabelecer a base econômica sobre a qual essa grande Israel seria construída. Então isso faz parte do projeto sionista, e os Emirados Árabes são uma extensão disso.
A gente fala dos Estados Unidos e de Israel conduzindo o ataque surpresa em 28 de fevereiro. Mas o parceiro silencioso nessa operação foram os Emirados Árabes Unidos. The silent partner was the United Arab Emirates. They were heavily involved in facilitating this. Eles tiveram um papel muito ativo em facilitar tudo isso, desde a parte de coleta de inteligência até a sustentação operacional e também a sustentação política. Então eles são parte do conflito. Tentam se apresentar como vítimas, mas não são as vítimas. São os agressores. E estão promovendo mais uma vez essa ideia de uma grande Israel. Por isso, o Irã passou a vê-los com razão como inimigos e os atacou de acordo com isso. Agora entramos na segunda fase. Repare que os outros países árabes do Golfo estão muito cautelosos. Na verdade, muitos deles já expressaram o desejo de se afastar dos Estados Unidos por causa disso, pelo fato de estarmos numa guerra existencial, uma guerra de sobrevivência com o Irã. E quanto mais nos aproximamos de um momento decisivo, maior é o risco para os países árabes do Golfo. O Irã declarou que se os Estados Unidos iniciarem ataques em grande escala contra alvos iranianos, especialmente contra alvos do setor de energia, eles vão eliminar toda a produção de energia do Kuwait, do Bahrein, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, e talvez até da Arábia Saudita. O Irã já demonstrou ter capacidade para fazer isso. Então é uma situação muito perigosa. Os Emirados Árabes Unidos decidiram que não querem fazer parte do grupo que defende a saída dos Estados Unidos da região. Na verdade, eles estão reforçando a presença americana, apostando ainda mais na permanência dos Estados Unidos no jogo. Uma informação que veio à tona no fim da semana passada, e que antes não era conhecida, é que Israel enviou seu sistema de defesa Iron Dome para os Emirados Árabes Unidos. E não só o sistema, mas também tropas israelenses. Ou seja, soldados israelenses estão em solo dos Emirados, defendendo através de testes do Irã. Eles fizeram isso com nenhum outro país árabe do Golfo, só com os Emirados Árabes Unidos. E isso reforça ainda mais a ideia de que os Emirados fazem parte desse projeto maior de cooperação com Israel. Outra coisa é que eles tomaram a decisão estratégica de se desvincular da OPEP+. Isso significa que não fazem mais parte de um cartel que trabalha junto para controlar o fornecimento de energia e manter a estabilidade do mercado a longo prazo. Mas eles querem seguir o próprio caminho. E aí a gente precisa se perguntar, por quê? Uma razão, claro, é a ligação entre essa ideia de lembrança e o chamado Grande Projeto Israelense. Eles perceberam que precisam se afastar politicamente do restante dos países árabes do Golfo para conseguir continuar nesse caminho. Mas isso também significa que fica mais difícil para os Emirados Árabes Unidos participarem de uma colaboração feita para, digamos, influenciar os mercados globais de energia de um jeito que talvez não favoreça os Estados Unidos ou Israel, agora que eles estão no chamado time Sião. Então, eles fizeram isso. E outra coisa, eu acho que os Emirados Árabes Unidos estão numa situação extremamente complicada agora. Eles não têm conseguido exportar energia no nível que gostariam. Foram atingidos pelos iranianos, que têm atacado quando querem e já mostraram que conseguem fazer isso a qualquer momento. E olha, eles estão desesperados, numa situação financeira realmente difícil. Eles chegaram a voltar ao Paquistão e retirar o dinheiro que tinham fornecido aos paquistaneses como parte de um programa para estabilizar as reservas de moeda estrangeira do país. Instead of them breaks in healing time. Eles disseram, queremos esse dinheiro de volta, vários bilhões de dólares. E depois disso, pelo que parece, expulsaram cerca de 15 mil civis paquistaneses que trabalhavam nos Emirados Árabes Unidos e confiscaram as contas bancárias deles. Então todo o dinheiro que essas pessoas tinham ganhado foi tomado pelos Emirados. Por quê? Porque eu acho que os Emirados estão numa situação de emergência. Acho que eles estão com sérios problemas agora. E olha, as coisas só tendem a piorar. Se o Irã decidir eliminar toda a produção de energia dos Emirados Árabes Unidos, isso significa o fim do país. Se o Irã resolver atacar as usinas de dessalinização de água, acaba a água potável.
E isso seria o fim de Abu Dhabi e Dubai como cidades modernas. Então, neste momento, é uma guerra de sobrevivência existencial para Abu Dhabi, para Dubai e para os Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi for Dubai for the United Arab Emirates. Falando em problemas, quão encrencados os Estados Unidos ficam se voltarem a atacar o Irã? Já saíram várias reportagens sobre isso. Faz dias que a gente ouve. Nas próximas 24 horas, nas próximas 24 horas. A CNN está dizendo de novo que Israel e os Estados Unidos estão coordenando uma nova rodada de ataques, que deve acontecer amanhã, a qualquer momento. Mas, falando de dificuldades econômicas, a economia americana está superaquecida agora, principalmente por causa do preço da gasolina. E parece que os Estados Unidos, o próprio Donald Trump e o governo, estão fazendo de tudo para tentar manipular, ajustar e esfriar a situação sempre que conseguem. Então, quão encrencados os Estados Unidos ficam se voltarem a atacar o Irã? Olha, mesmo sem atacar o Irã, a gente já está com um problemão nas mãos. Quando a gente observa os mercados globais de energia, é importante entender o seguinte: é sempre perigoso confiar em programas de televisão, principalmente os que são ficcionais, para tentar ilustrar a realidade. Mas tem um bom exemplo disso numa série chamada Landman. Acho que o Billy Bob Thornton faz um papel nessa série. Logo no começo da primeira temporada, ele está explicando para um advogado como funciona de verdade o negócio do petróleo e começa a falar sobre o preço do barril. Ele diz algo como: olha, a gente está no ramo do petróleo e quer ganhar dinheiro, claro. Mas você precisa entender que se o preço do petróleo sobe demais, o consumidor sente no bolso, e isso vira um problema político. A gente não pode deixar isso acontecer. E ele completa: agora, se o preço cai demais, aí a gente também não consegue se sustentar. O ponto ideal para o preço do petróleo é em torno de $78 o barril, e é mais ou menos onde ele está hoje. Talvez possa subir para 80 e poucos. Mas esse valor permite que as empresas lucrem, e ao mesmo tempo os consumidores continuam comprando, sem precisar reduzir o consumo. Porque no momento em que o consumidor começa a cortar gastos, aí surge um problema de superprodução, e o lucro já não é mais o que se esperava. E o motivo de eu ter mencionado isso é que o mundo não tem reservas gigantes de petróleo prontas para inundar o mercado. A produção de energia funciona de um jeito em que se produz o suficiente, dentro de um certo período, para atender à demanda esperada. Existe uma pequena margem de segurança, mas não dá para ter uma margem muito grande, porque a capacidade de armazenamento é limitada, e ninguém quer deixar dinheiro parado desse jeito. Você quer manter isso funcionando. Então o dinheiro e a energia estão saindo do Oriente Médio. Cerca de 20-22% do suprimento de energia do mundo vem de lá. E não é só isso. Acho que uma parte importante dos fertilizantes também vem dessa região. Estamos na época de plantio e o mundo não tem fertilizante suficiente. O hélio, que é usado em grandes processos tecnológicos, o Catar produz uma boa parte dele, não está saindo de lá. Esse é o mercado. Tudo isso fazia parte de uma cadeia pensada para ser sustentável, ou seja, sem grandes interrupções. No dia 28 de fevereiro, essa cadeia foi interrompida. E nós no Ocidente? Bom, há quanto tempo o Estreito de Hormuz está fechado? Já faz muitas semanas. Mesmo assim, sabe, a gente está sentindo o impacto no posto, mas no fim das contas, é só mais dinheiro. Já pagamos mais caro pela gasolina antes. Então, por enquanto, isso ainda não nos afetou de verdade, porque estamos vivendo da energia que já tinha sido colocada na cadeia de suprimentos, no chamado oleoduto, digamos assim, lá no dia 28 de fevereiro. Essa energia atravessou o Pacífico e a última parte dela chegou na Califórnia ontem. Agora vai para as refinarias, vai ser processada, transformada em produto e depois distribuída. E quando isso acabar, não tem mais nada vindo atrás. É assim que o mundo está hoje. Não está saindo energia do Oriente Médio, da região do Golfo Pérsico. O Kuwait, que é um grande produtor,
não enviou um barril de petróleo sequer no mês passado. Energy producer, zero oil shipped last month. Saudi Arabia has seen a significant. A Arábia Saudita teve uma queda significativa. Os Emirados Árabes Unidos, uma queda significativa também. E a gente está vendo isso se espalhar pelo mundo. Já tem escassez na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, no Irã, e em breve vai ter escassez nos Estados Unidos, porque, como eu disse, não tem nada vindo depois. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma grande crise, uma crise séria, porque a nossa economia depende do petróleo. Se você tira o petróleo, a economia simplesmente não funciona. E não é só sobre combustível para carro, embora isso seja importante. Tudo que a gente faz na vida tem o petróleo envolvido. O petróleo está em tudo, em todos os aspectos da nossa vida, desde a fabricação de plásticos e coisas desse tipo. Então, quando o petróleo acabar, as pessoas vão dizer, somos autossuficientes em energia. Mas é importante entender que o nosso mercado de energia está conectado ao mercado global. Então a gente sente as mesmas faltas que o resto do mundo, principalmente no impacto sobre os preços. Podemos até nos chamar de independentes em energia, mas quando o preço do barril de Brent sobe para 150, 200 dólares, as empresas de petróleo estão lucrando. Elas não vão parar de vender. Elas não são uma instituição de caridade. Ninguém vai dizer, olha, eu sei que o barril está a 200 dólares, mas vou continuar te vendendo a 78 porque é o preço justo. Não é assim que funciona. A menos que o governo subsidie isso, ou despeje reservas estratégicas no mercado, não tem como controlar esse preço. A gente tem administrado isso politicamente, criando crises no fim de semana, e na segunda-feira acontece um milagre. E aí você vê a oscilação. Há muitos dados mostrando que tem acontecido um sério caso de uso de informação privilegiada por pessoas próximas à Casa Branca, que estão ganhando centenas de milhões de dólares apostando contra ou a favor do petróleo, dependendo do que o presidente vai tuitar. Mas já é algo conhecido. Quando o presidente publica algo nas redes sociais, o mercado reage. Então, quem tem acesso antecipado a um tweet ou a uma postagem presidencial faz os investimentos certos e simplesmente enche os bolsos de dinheiro. Então, isso está acontecendo, mas eles são os únicos ganhando dinheiro. Todo o resto vai perder. E muito em breve, a gente vai encarar uma crise de energia bem real, que pode ser catastrófica. Não só para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa. Para os nossos aliados europeus, vai ser um sofrimento enorme. Na Ásia, para os nossos aliados asiáticos, a mesma coisa. E não tem nenhum tipo de salvação vindo aí, porque o mundo não tem uma produção de energia extra, disponível de imediato, para usar. Se quiserem começar a produzir mais petróleo na Arábia Saudita, eles vão ter que começar a agir. Mesmo assim, quando o petróleo entra no oleoduto, há um intervalo de 6 a 8 semanas em que nada entra. Então, de qualquer forma, neste verão a gente vai enfrentar uma grande crise econômica. E se isso durar tempo demais, muitas empresas não vão resistir. Na Europa, por exemplo, a Lufthansa, uma das principais companhias aéreas do continente, já teve que demitir funcionários ou cancelar 20 mil voos, e eles vão cancelar ainda mais. A Croatia Airlines e outras companhias suspenderam o treinamento das tripulações, porque dizem que provavelmente vão ter que colocar gente em licença ou até encerrar as operações das equipes. A Europa está prestes a perder a aviação civil. E nos Estados Unidos, a Delta já está passando por uma crise agora, por causa do preço alto do combustível. Então vai ter um impacto enorme quando o diesel disparar. Os caminhoneiros vão parar de dirigir porque fica caro demais para cruzar o país. E se eles não puderem cruzar o país, as mercadorias vão ficar presas no porto. Como é que a gente vai levar comida para Nova York? Como é que a gente vai levar os eletrônicos chineses para Nova York? Como é que a gente vai levar qualquer coisa para qualquer lugar? A resposta é, não vamos. E é assim que o nosso verão vai ser. No 250º aniversário dos Estados Unidos,
a gente provavelmente vai estar atolado até o pescoço numa grande crise econômica, causada pela decisão do presidente de entrar numa guerra que não era necessária. Yeah, great points, Scott. And we're seeing the beginning. Ótimos pontos, Scott. E a gente já começa a ver os primeiros sinais disso também. Quer dizer, a Spirit Airlines fechou. E agora estão dizendo que a JetBlue pode estar a poucas semanas, talvez um mês, da falência total. Muita gente está revoltada com a Delta, que começou a cortar lanches e garrafinhas de água. Então tem claramente algo se desenhando aqui. E isso levanta a questão, Scott. Esse tal de Projeto Liberdade, que o governo Trump anunciou e está colocando em prática, é uma resposta direta a essa realidade. Eu queria até mostrar o que o CENTCOM publicou sobre isso. Será que isso é sustentável, mesmo no curto ou no médio prazo? O CENTCOM está se gabando das suas capacidades, os F-16, mais de 100 aeronaves em terra e no mar dando suporte a essa operação. Mas será que isso se sustenta? E será que tudo isso é uma reação ao pânico, que, na minha opinião, está se espalhando por causa das consequências que você acabou de mencionar? Olha, eu acho que a gente precisa começar de novo, só com um fato. Os Estados Unidos passaram um tempo enorme, junto com Israel, se preparando para o ataque surpresa que aconteceu no dia 28 de fevereiro. Foi uma grande campanha militar, que bombardeou o Irã de forma contínua, sem parar, por quase 40 dias. A melhor inteligência que a gente tinha, que já não era lá essas coisas, foi usada para escolher os alvos, e a gente bombardeou tudo o que valia a pena bombardear, e não causamos nenhum impacto nos iranianos. De novo, durante a Guerra do Golfo, um dos meus trabalhos era avaliar os danos de batalha, então eu ficava lá no porão, com a equipe de alvos. Então eu conhecia bem os alvos. Eu estava familiarizado com toda a campanha aérea estratégica e tinha áreas específicas pelas quais era responsável em monitorar, como a produção de mísseis Scud e outras armas de destruição em massa, indústrias químicas e por aí vai. Então eu sei quando bombardeamos, por que bombardeamos e com o que fizemos isso. Eu acompanhei tudo, acompanhei a destruição e escrevi relatórios que refletiam as avaliações feitas. E nós nos demos notas muito altas na campanha aérea estratégica. A única área em que falhamos de forma grave foi, claro, nos lançadores móveis de mísseis. Mas todo o resto, nós destruímos as fábricas, ou pelo menos achávamos que tínhamos destruído. Quando a guerra terminou, eu fui chamado para integrar a Comissão Especial das Nações Unidas, responsável por supervisionar o desarmamento do Iraque. E consegui ir para o Iraque poucos meses depois do fim da guerra, para ver de perto os lugares que a gente tinha bombardeado, lugares que eu achava que tinham sido destruídos. E isso significava uma capacidade industrial reduzida. Mas o que a gente descobriu foi que a gente tinha explodido um monte de prédios vazios. O equipamento de produção que a gente queria destruir, que estava dentro desses prédios, já tinha sido retirado. Em 1996, o general Al-Abidi, ele era o ministro do petróleo na época, antes disso, tinha sido vice-ministro da indústria de defesa. O cara que era responsável, de fato, pelas armas de destruição em massa antes da Guerra do Golfo começar, em janeiro de 1991, ele mandou fazer, logo depois da guerra, uma revisão completa dos danos de batalha. Ou seja, ir a cada lugar, descobrir onde cada bomba dos Estados Unidos caiu, cada míssil lançado e o que foi atingido. Em 1996, ele já tinha o relatório, e embora ele não tenha me dado uma cópia, me deixou sentar na mesa dele e folhear o documento, só para deixar claro que a gente não tinha conseguido nada na tempestade no deserto. Os únicos que realmente conseguiram alguma coisa foram os inspetores. Fomos nós que entramos lá e encontramos o material que os iraquianos tinham escondido, aquele que deveria estar nos prédios que a gente tinha destruído. O motivo de eu tocar nesse assunto é que hoje todo mundo está se parabenizando.
O Pete disse ao presidente que fizemos um ótimo trabalho. Mas eu tô aqui para dizer agora que é mais provável que a gente não tenha destruído nada de valor nesses quase 40 dias de bombardeio. A gente bombardeou prédios vazios, ou prédios que foram identificados de forma errada. Só que o equipamento de produção sensível que estava lá dentro, esse não está mais lá. E agora a gente sabe, por exemplo, na produção de mísseis balísticos, que muitas das instalações que ficavam em Parchim, um grande centro de produção de mísseis, foram levadas para debaixo da terra, incluindo a capacidade de produzir motores de foguete de combustível sólido. Sabe, tudo isso é subterrâneo. A gente não destruiu nada. A gente explodiu prédios vazios. Só isso. E agora fomos nós que imploramos por um cessar-fogo. Eu preciso lembrar as pessoas disso. Não foram os iranianos que pediram um cessar-fogo. Os iranianos disseram exatamente o contrário. Foi preciso o Paquistão e a China entrarem e dizerem para os iranianos: vocês vão aceitar isso, porque a China precisava que o Estreito de Hormuz fosse reaberto para conseguir o petróleo deles. Mas quem implorou pelo cessar-fogo foram os Estados Unidos. E tem um motivo para isso. A gente não tinha alcançado o que queria, e estávamos prestes a sentir uma dor econômica enorme. Nada mudou. Isso vai mudar o resultado. Se a gente decidir retomar as chamadas ações cinéticas contra os iranianos, a primeira pergunta é: qual seria o alvo? Se começamos essa guerra com os melhores alvos definidos e já bombardeamos todos eles, qual é o conjunto de alvos agora? Eu sei que estamos coletando informações de inteligência, então encontramos locais de esconderijo, lugares para onde os iranianos moveram coisas, refinamos a lista de alvos. Se for esse o caso, de novo, os iranianos estão nos observando lutar há mais de 2 décadas, no Afeganistão e no Iraque. Eles sabem tudo sobre como a gente opera. Então, se você acha, nem que seja por um segundo, que os iranianos simplesmente ficaram parados, tipo cessar fogo, parar de se mover, você está se enganando. Todo mundo se acomoda. Calma. Fiquem parados num só lugar para que os americanos possam fotografar vocês e mirar. Não, os iranianos não param um segundo, porque eles sabem como a gente trabalha. Eles entendem a realidade da coleta de inteligência, que quando uma informação é obtida, leva tempo até que os dados voltem, sejam avaliados, analisados, que se monte um dossiê de alvo, que isso seja transformado em coordenadas e inserido no sistema, e só então o míssil é lançado. Isso não acontece de forma instantânea. Exato. E os iranianos entendem esse ciclo. Então, enquanto a gente coleta e processa, eles estão embaralhando as cartas. Quando finalmente temos os dados prontos num sistema de armas para atingir o alvo já não está mais lá. Essa é a realidade. Então eu não sei o que a gente acha que vai conseguir, voltando para aquela lógica de que, como dizem que Einstein falou, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes esperando um resultado diferente. Seria uma loucura a gente retomar os bombardeios achando que dessa vez vai dar certo. Não vai. Isso só vai repetir os fracassos do passado. Os iranianos, por outro lado, não só mostraram que conseguem resistir ao máximo do que fomos capazes de impor, como também prosperar. Hoje eles estão produzindo mais mísseis balísticos em instalações subterrâneas do que produziam acima do solo antes da guerra. Vou repetir isso mais uma vez, só para o público entender bem. Hoje, os iranianos estão produzindo mais mísseis balísticos em instalações subterrâneas do que produziam na superfície. E há um precedente histórico para isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente mirava na produção de caças alemães. Queríamos bombardear as fábricas para que eles não conseguissem construir aviões e nos enfrentar no ar. E conforme a guerra avançava, a maioria dos caças alemães foi construída, se não me engano, na segunda metade de 1944, certo? Depois de a gente já ter bombardeado pesadamente, porque eles levaram tudo para o subsolo. É exatamente isso que aconteceu agora. Então nossa campanha de bombardeios não conseguiu absolutamente nada. A gente não atingiu nenhum dos nossos objetivos. Certo.
E só para colocar isso em perspectiva também, até por causa da próxima pergunta que eu queria te fazer. O Irã não ficou parado militarmente, muito pelo contrário. Eles têm se reconstruído num ritmo bem rápido, quase seguindo o exemplo da China em termos de velocidade. Segundo a Fundação de Habitação do Irã, a Al Jazeera informou que cerca de 37 mil casas e prédios comerciais danificados pela guerra já foram reconstruídos ou reparados. Isso é algo enorme. Eu mesmo vi coisas, que claro não posso confirmar totalmente, circulando nas redes sociais, mas vi iranianos postando no X, mostrando como a sociedade deles está muito preparada para uma situação de guerra e que estão fazendo de tudo para garantir o que as pessoas precisam nesses momentos. Isso só torna ainda mais difícil que uma guerra consiga quebrar a resistência do povo. Mas agora eu queria te perguntar, Scott, sobre essa movimentação diplomática que a gente tem visto nesse modelo alternativo de desenvolvimento no mundo, o mundo multipolar. A gente viu o Arakchi e o Putin se encontrando recentemente. Depois o Putin conversou com o Donald Trump. Agora o Abbas Arakchi vai para Pequim, onde vai se reunir com seu colega Wang Yi. E pelo que parece, talvez na próxima semana, daqui a uns 8 ou 9 dias, o Trump deve se encontrar com Xi Jinping. Pelo menos é o que se diz até agora. Então, o que você acha desses acontecimentos? O Irã tem, sem dúvida, intensificado bastante sua atividade diplomática ultimamente, especialmente com a Rússia e agora também com a China, o Paquistão e outros países da região. Tem sido uma movimentação intensa. Há algo de significativo nisso? Bom, vamos começar de novo. A gente sempre precisa começar de algum ponto. Então vamos começar com a seguinte afirmação de fato. Os Estados Unidos são incapazes de fazer acordos. E isso é importante entender quando falamos do Irã indo para a Rússia e do Irã indo para a China. Por quê? Algumas pessoas dizem que é para criar as condições para uma negociação bem-sucedida com os Estados Unidos. Errado. Os Estados Unidos são incapazes de firmar um acordo. Não dá para confiar na gente. Isso diz muito sobre como essa guerra vai terminar, porque muita gente acha que vai acabar com algum tipo de acordo baseado em concessões entre o Irã e os Estados Unidos, em que o Irã cede em alguns pontos e os Estados Unidos passam a ter um acordo. Os Estados Unidos não conseguem fazer um acordo com o Irã. A gente é incapaz disso. Não conseguimos sustentar um acordo. Somos mentirosos, trapaceiros, ladrões, canalhas. Veja bem, a gente estava negociando com os iranianos em junho, quando os israelenses atacaram com a nossa permissão, com o nosso apoio. E no dia 28 de fevereiro, quando fizemos um ataque surpresa junto com Israel. Então agora os iranianos entenderam que não existe acordo, não existe negociação possível com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não são confiáveis. Nenhuma confiança. Zero. E o que eles estão fazendo agora é procurar outros parceiros para ver que tipo de estrutura pode ser criada nesse ambiente em que não há negociação. Sabe, como lidar com os Estados Unidos quando não há possibilidade de acordo? Porque os Estados Unidos nunca vão cumprir um acordo. Não dá para confiar. Então eles procuraram os russos. E claro, Vladimir Putin fez uma ligação para Donald Trump. Mas foram os russos que criaram o termo incapaz de acordo. É uma crença russa de que o Donald Trump é incapaz e que os Estados Unidos são incapazes de firmar um acordo. E para eles, isso muda times increasingly a forma como conduz diplomacia com os Estados Unidos. Se você voltar para dezembro de 2021, quando eles apresentaram rascunhos de tratados para os Estados Unidos e para a OTAN, os dois documentos diziam logo de cara que a forma de encerrar essa crise na Ucrânia seria com tratados escritos, ratificados e com consequências claras para quem não cumprisse. Essa é a forma russa de agir. É o que um país capaz de firmar acordos faz. Mas a Rússia agora chegou à conclusão de que os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Não vai haver nenhuma negociação bem-sucedida com os Estados Unidos enquanto Donald Trump estiver no poder.
Então, como é que se convive com uma América assim? É esse o dilema que o Irã e a Rússia estão enfrentando. E o Irã e a China também estão enfrentando. Os chineses também estão chegando à conclusão de que simplesmente não dá para negociar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são incapazes de negociar de boa fé. Se a gente olhar para alguns acontecimentos recentes entre a China e os Estados Unidos, dá para ver que os Estados Unidos pressionaram o Panamá para fechar um porto operado por chineses na zona do canal. A resposta da China foi basicamente dizer que qualquer empresa que fizer negócios nesse porto nunca mais vai ter acesso ao mercado chinês. Então ninguém faz negócio lá, porque todo mundo precisa ter acesso à China. Essa foi a retaliação deles. E agora, os Estados Unidos, claro, estão tentando impor sanções às refinarias chinesas que compram petróleo do Irã. E o governo chinês chegou e disse não. Se alguém impor sanções secundárias a empresas chinesas por fazerem seus negócios, a China vai retaliar. A China não vai mais aceitar isso. Então, eu não sei o que o presidente acha que vai conseguir ao se reunir com os chineses neste momento. Mas os chineses não estão interessados em facilitar um acordo negociado para resolver um conflito, sabendo que os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. E o que a gente vê agora é o resto do mundo tentando construir uma estrutura que permita manter o diálogo econômico entre essas partes e, ao mesmo tempo, deixar os Estados Unidos de fora, impedindo que eles interfiram. E isso também significa que a forma de resolver essa situação não é, sabe, por meio de um acordo, mas sim com a derrota total dos Estados Unidos. Não se trata de dar ao Donald Trump a chance de sair de cena. Isso seria um acordo, e o Irã sabe que os Estados Unidos iriam violar, mas sim de fazê-lo sair rastejando. Ou seja, a bola está com eles e os iranianos é que estão conduzindo o jogo. Teve até um meme engraçado em que o Donald Trump dizia: "Eu tenho todas as cartas", segurando um baralho nas mãos. Mas se você reparar, é um baralho de Uno. E você sabe como se perde no Uno. Você perde quando fica com todas as cartas. Aí mostram os iranianos com bem menos cartas, e justamente as cartas certas para jogar fora. Então, o Irã está vencendo. O Irã está indo em frente, é isso mesmo. Eles têm todas as cartas na mão. É aí que a gente chegou agora. Os Estados Unidos provavelmente não vão receber uma saída honrosa. Os russos estão tentando criar uma. Mas, de novo, os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. A gente não consegue ter um momento de integridade, sentar à mesa e negociar de boa fé. Deve ser uma experiência muito frustrante para os russos e para os chineses, que acreditam no direito internacional, no direito contratual, nos tratados, e que vivem frustrados com a incapacidade dos Estados Unidos de manter a palavra num acordo. E a gente viu a China dar um passo bem grande ao autorizar publicamente, por meio do governo central, que as empresas basicamente ignorem todas as sanções dos Estados Unidos, especialmente as que envolvem o Irã, o que elas já vinham fazendo de qualquer forma. Mas transformar isso em política oficial é sem dúvida um avanço nesse sentido. Alguns até acham que essa reunião nem vai acontecer. Mas mesmo que aconteça, Scott, talvez você possa ajudar a gente a entender. Hoje, temos duas grandes guerras no mundo. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã e a guerra por procuração contra a Rússia, travada pelos Estados Unidos e pela OTAN. Esses dois conflitos parecem caminhar numa direção parecida, em que os Estados Unidos não demonstram nenhum interesse em negociar termos realmente justos, baseados na realidade do que está acontecendo no terreno. Então, será que os dois estão indo para o mesmo desfecho, em que a única solução seria os Estados Unidos perderem e terem que recuar e se retirar? E isso parece ser uma jornada bem longa, com muita dor e muitas consequências para o mundo, se for esse o caso.
Bom, deixa eu reforçar um ponto aqui, porque você fez uma pergunta muito pertinente. Se você trouxer outros analistas, geopolíticos, militares, eles vão seguir um raciocínio parecido com o meu para tratar essa questão com a precisão que ela merece. Mas veja, isso seria uma análise geopolítica padrão, uma análise militar padrão, uma análise política padrão. Só que as coisas não funcionam mais assim. Os Estados Unidos já não operam mais como o Estado-nação que costumavam ser. Um Estado, uma república constitucional, onde os poderes da presidência eram limitados pelo sistema de freios e contrapesos, com poderes separados, mas iguais, um judiciário independente e um legislativo que controlava o orçamento e podia dizer não a um presidente em exercício. Sabe, a gente esqueceu os alertas que James Madison fez quando escreveu Os Federalistas número 10 e 51, os alertas sobre o perigo do faccionalismo e a necessidade de evitá-lo a qualquer custo. E, caso o faccionalismo realmente se instale e tente dar poder a um líder com intenções quase tirânicas, é por isso que temos os freios e contrapesos, e precisamos manter esses freios e contrapesos para preservar a República Constitucional. Pois bem, tudo isso foi jogado fora. Hoje a gente não funciona mais como uma república constitucional. A gente funciona como um culto à personalidade, em que Donald Trump se transformou, sabe, de chefe do executivo de uma república constitucional em um ditador auto-indicado. Ele se chamou de ditador no Fórum Econômico Mundial, onde também admitiu que não acredita na Constituição. Ele acredita apenas no próprio senso de moral, no que é certo e errado. Não, desculpe, você é o presidente dos Estados Unidos. A Constituição é o que define no que você acredita e no que não acredita. Mas ele não acredita na Constituição. E se a gente olhar o padrão de comportamento dele, quero dizer, só as postagens dele nas redes sociais outro dia foram 11 em um período muito curto, muitas vezes violentas, contraditórias e sempre promovendo a própria imagem. Dá para dizer claramente que Donald Trump sofre de um transtorno de personalidade narcisista do tipo mais maligno. Isso significa que ele é antissocial e que o comportamento antissocial dele é psicótico. Agora, no estado de Nova York, esse diagnóstico pode levar a uma internação involuntária, ou seja, o Estado tem o direito de intervir e colocar a pessoa em um hospital psiquiátrico até que ela receba tratamento suficiente para ser compatível com a sociedade. Nós temos um presidente que é literalmente insano. Literalmente insano. Eu sei que o pessoal do MAGA não vai gostar de me ouvir dizer isso, mas eu não me importo, porque é uma descrição precisa. Me provem o contrário. Se alguém tentar dizer que esse presidente faz é normal, então essa pessoa é que não é normal. Esse presidente age de um jeito totalmente incompatível com o funcionamento que o governo deveria ter. Então, Dani, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tentar olhar para isso de um ponto de vista geopolítico tradicional, você não vai resolver o problema. Porque o problema não é geopolítico. O problema é político, é interno. Está ligado ao fato de que a gente tem um culto à personalidade que sequestrou a presidência dos Estados Unidos. E temos um Congresso que se subordinou a esse culto à personalidade. E temos uma Suprema Corte, um judiciário, que ou está trabalhando em aliança aberta com esse presidente, ou simplesmente está sendo ignorado. A Suprema Corte sendo ignorada, os alertas sendo ignorados. Então é aqui que a gente está. Você não consegue resolver um problema se não definir o problema corretamente desde o começo. E se você define esse problema como um problema geopolítico, não vai haver solução, porque a solução não está na realidade do que acontece de fato. A solução depende da fantasia na cabeça do Donald Trump, do que ele considera relevante. Então a gente precisa entender isso. Se a gente vai falar sobre como resolver esse problema, a pergunta é, como é que a gente cria uma narrativa que permita que esse presidente se afaste dessa guerra? Essa narrativa não precisa ser baseada em fatos. The narrative doesn't have to be fact-based. We know it won't be fact-based,
A gente sabe que não vai ser baseado em fatos, mas precisa ser uma narrativa com a qual o presidente se sinta à vontade, entende? Para se comprometer e continuar politicamente viável. Isso tem a ver com o legado político de Donald Trump. Tem a ver com o mundo que existe entre o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito da orelha de Donald Trump. E é só disso que a gente deveria estar falando, se o objetivo é encontrar uma solução para esse problema. E é por isso que eu acho que o Irã foi atrás da Rússia e da China. Porque agora a gente sabe que a Rússia entende que esse governo dos Estados Unidos é incapaz de firmar acordos. O que, convenhamos, é interessante. Não sei. O senhor conversa com o Gilbert, doutor? Eu não. Nunca conversei, mas sei que ele conversa e tudo mais. E eu leio o que ele escreve só porque ele fala mal da gente. Aparentemente, nós somos, sei lá, uma espécie de cabala de defensores do Putin, os queridinhos da mídia alternativa, como ele nos chama, que seriam totalmente fora da realidade em tudo que dizem sobre a Rússia. Mas ele foi muito crítico em relação ao telefonema do Vladimir Putin para o Donald Trump, porque disse que era humilhante para o Putin falar sobre o Trump ter sobrevivido a mais uma tentativa de assassinato. E também humilhante falar sobre, sabe, a Melania Trump e todo esse assunto. Como ousa o Vladimir Putin falar desse jeito? E o que eu diria para o Gilbert Doctorow é o seguinte: o Vladimir Putin é um gênio, e você não é. Porque o Putin entende que os problemas que enfrentamos hoje não são de natureza geopolítica, e sim de natureza psicológica. E o Vladimir Putin está jogando o jogo da manipulação psicológica, porque é o único jogo possível quando você está lidando com um narcisista maligno que está no comando do governo dos Estados Unidos, um homem que criou um culto à própria personalidade. E se você quiser ter qualquer chance de influenciar o modo de pensar dessa pessoa psicótica, esse narcisista antissocial, você precisa massagear o ego dele. E foi exatamente isso que o Vladimir Putin fez. Não foi algo humilhante para ele fazer, foi necessário. E eu acho que a China vai agir de forma parecida, embora os chineses não sejam tão bons nisso quanto a Rússia. Mas, se houver um encontro, vai ser um encontro em que os chineses vão ter que manipular o Donald Trump, psicologicamente. Não vai ser uma reunião que vai, sabe, lidar com a realidade em si, porque a gente já sabe que os chineses traçaram uma linha vermelha, uma linha na areia. E os russos também. Eu sempre acho interessante quando o Gilbert Doctorow fala sobre a fraqueza da Rússia. Não sei. Ei, Gil, o que você achou daquela última publicação do Ministério da Defesa russo sobre o Dia da Vitória? Bom, se os ucranianos realmente atacarem a Rússia no Dia da Vitória, o que foi mesmo que eles disseram que iam fazer? Eles mandaram todos os civis e diplomatas evacuarem o centro de Kiev, porque vão lançar fogo e destruição com mísseis balísticos, eliminando todo o centro da cidade. Isso é fraco, sabe? Talvez você não entenda o que a Rússia vem fazendo ao longo dos últimos anos. Eles têm feito algo que vai muito além de simplesmente tentar vencer uma não-guerra, porque é isso que é, uma não-guerra. Eles têm lidado com sanções, têm enfrentado os problemas econômicos que vêm junto com isso. Existe um motivo pelo qual a economia está saudável, e é porque a Rússia não entrou em modo de guerra total. Eu só estou mencionando isso porque o Gilbert Doctorow e outros por aí, o Seymour Hersh, por exemplo, acabou de publicar mais um texto no Substack dele, que mais uma vez deixa claro o nível de ignorância que existe na cabeça do Seymour Hersh sobre a realidade russa. Mas a questão é que são pensamentos como esse que, sabe, as pessoas acabam pegando para criar um contranarrativo que depois chega até o presidente dos Estados Unidos. Muita coisa do que se pensa hoje sobre o Irã vem da Fundação para a Defesa das Democracias, a FDD, que é um centro de estudos em Washington, D.C. Esse grupo, quando foi criado, era literalmente um braço do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Eles até usavam uma palavra em hebraico no nome. Pelo menos naquela época, eram honestos em admitir que trabalhavam para o ministério.
hoje fingem ser um centro de pesquisa independente e apartidário, mas na verdade é uma operação israelense. But it's an Israeli operation. And they're the ones who are making up E são eles que inventam as narrativas que chegam ao Scott Bessent, ao Marco Rubio, depois ao presidente e ao Pete Hegseth. Assim, eles criam essa história fictícia em torno da qual o presidente sabe e constrói esse mundo falso em que ele vive. Não existe realidade aqui. Não existe realidade sobre a Rússia, não existe realidade sobre o Irã, não existe realidade sobre nada. E é importante entender isso. Quando a gente fala de Washington hoje e de como resolver problemas, a gente precisa considerar o lado humano, o fato de termos um presidente narcisista com problemas mentais. E como é que se tem uma conversa lógica com alguém que tem um distúrbio mental? A resposta é, não dá. The answer is you don't. Yeah, and I've seen arguments too floating around about E eu também tenho visto argumentos por aí dizendo que Irã, China e Rússia precisam enfrentar os Estados Unidos de forma direta, de frente mesmo, se quiserem realmente avançar e se desenvolver como deveriam. E olha, a gente vem conversando muito sobre isso, Scott, ao longo dos anos. E apesar, eu diria, do enorme volume de críticas, pelo menos no barulho que se faz sobre tudo isso que você acabou de mencionar, a realidade fala por si. O Irã hoje é mais forte do que era antes de 28 de fevereiro. A Rússia é mais forte do que era antes de fevereiro de 2022. E a China? Por que diabos a China precisaria enfrentar os Estados Unidos de frente, se continua crescendo nesse ritmo alucinante? E parece que, na verdade, coisas como a guerra no Irã podem acabar ajudando setores muito importantes, como o próprio setor de energia renovável do país. Então, por que ele precisaria enfrentar diretamente os Estados Unidos? Digo, me parece que há muita retórica, muita postura de força quando se analisa a situação atual do mundo, sendo que o mundo parece estar indo numa direção diferente da dos Estados Unidos. E isso não quer dizer que os Estados Unidos não possam causar danos, ou que não possam tornar as coisas bem difíceis, ou que não tenham nenhuma capacidade de projeção de poder. Claro que não. Isso seria uma mentira completa. Mas ao mesmo tempo eu não vejo onde é que muitos dos argumentos que a gente vem fazendo ao longo dos anos teriam simplesmente desmoronado. A gente vê o Hezbollah lutando não só pela própria sobrevivência, mas lutando de uma forma muito valente. De um jeito que mostra que o Hezbollah não estava morto depois do cessar-fogo de 2024. Dá para continuar citando exemplos, mas eles estão aí e o mundo parece estar mudando na direção daquilo que a gente vem falando. Está mudando ao contrário dessa ideia de que a Rússia é fraca por não fazer isso, a China é fraca por não fazer aquilo, ou o Irã é fraco por não reunir 1 milhão de soldados e marchar milhares de quilômetros para enfrentar os israelenses. Sabe, essas ideias meio fantasiosas. Mas para encerrar, Anas, a gente tem uns 4 ou 5 minutos, eu não sei. Eu vejo a realidade. Acho que esses são apenas fatos. Nem estou falando aqui de forma ideológica. Certo. De novo, eu só quero começar dizendo o seguinte. Se eu e você vamos ser responsabilizados, e eu acho que qualquer pessoa que fala em público deve ser responsabilizada pelo que diz, então as pessoas precisam ser justas. Porque nós estamos tentando, ou estávamos tentando, conectar os pontos dentro de um mundo baseado em fatos. E é frustrante quando você fala em lógica, porque eu só quero lembrar as pessoas de que eu fiz isso profissionalmente por vários anos. Os pontos que eu conectei influenciaram decisões em nível nacional nos Estados Unidos. Influenciaram as decisões do general Schwarzkopf durante a Guerra do Golfo. Influenciaram grandes decisões sobre controle de armamentos, que, por sua vez, afetaram decisões sobre guerra e paz. O meu trabalho de conectar pontos orientou presidentes dos Estados Unidos, secretários-gerais e primeiros-ministros de vários países estrangeiros. E toda vez que eu apresentei uma análise do tipo ligar os pontos, ela acabou se mostrando certa. Então, eu tenho um bom histórico nisso.
Sou uma das pessoas que mais entende de ligar os pontos por aí. Mas para fazer esse tipo de análise, ela precisa ser baseada em fatos. Você tem que lidar com um mundo que tem regras e regulamentos. Tem que existir, sabe, um ambiente em que quando você liga os pontos, dá para prever resultados, dá para prever padrões de comportamento. Com o Donald Trump, a gente está literalmente falando de um homem insano e não há pontos a serem ligados, porque eles simplesmente não existem. É um homem que pode mudar completamente o jogo 1 minuto depois de defini-lo, com uma simples postagem nas redes sociais. Então, fica quase impossível fazer uma análise ligando os pontos, porque não há estabilidade. Não existe uma base de realidade aqui. A gente está lidando com um mundo de fantasia na cabeça de um indivíduo doente e perturbado. E ele está cercado de pessoas que não conseguem dizer não para ele. E aí, sabe, as pessoas continuam perguntando, o que vai acontecer no futuro? Eu não sei. Dá para prever as ações futuras de alguém insano? A resposta é não, não dá. O que a gente pode prever é a realidade econômica. E a gente sabe, por exemplo, que agora o oleoduto secou. O último carregamento de energia que saiu do Oriente Médio, em 28 de fevereiro, chegou ontem na Califórnia. E não tem mais nada vindo depois disso. O que significa que a gente vai ter uma crise econômica. O preço do petróleo vai disparar, e não há manipulação possível que mude isso. O presidente até pode fazer umas manobras, soltar um tweet aqui e outro ali, para tentar mexer no mercado, de um jeito que ele, os filhos e as pessoas próximas acabem ganhando milhões de dólares com informação privilegiada, apostando para cima ou para baixo. Isso é atividade criminosa. E o fato de ninguém denunciar, ou de quando denunciam ninguém fazer nada, é absurdo. A gente tem, literalmente, um cartel criminoso no poder hoje. Literalmente. Dá para ver claramente a manipulação do mercado. É só ligar os pontos entre as postagens que o presidente faz, as apostas ou os investimentos que acontecem logo depois e como essas postagens influenciam tudo isso, fazendo muita gente ganhar muito dinheiro. Mas esse é um jogo que só dá para jogar por um tempo, até que a realidade apareça. E ela vai aparecer em breve. Vai haver um colapso total do mercado e da economia americana. Os preços vão disparar, e isso é suicídio político para esse presidente, que tem uma eleição de meio de mandato chegando. E aí, como é que fica essa eleição? O fato de talvez não haver um caminho para a vitória para esse presidente, de ele ter se enfiado num buraco tão fundo que o comportamento político tradicional já não se aplica. E por isso, ele vai dizer que não tem outra opção a não ser ir com tudo, ou qualquer outra expressão boba que o Pete Hegseth inventar para tentar justificar a continuação dos crimes de guerra. Quer dizer, é impossível. É impossível fazer uma análise sólida e dizer, bom, é isso que vai acontecer amanhã. Logicamente falando, a gente devia ter saído dessa guerra no momento em que, na verdade, nunca devia ter entrado nessa guerra. Mas enfim, entramos. E no momento em que houve o cessar-fogo, o presidente devia ter declarado vitória, voltado para casa e encontrado um jeito de encerrar aquilo. Quer dizer, dá para apresentar isso de várias formas. Os russos dizem que estão prontos para ajudar a remover o urânio enriquecido a 60% do Irã, levar para lá e diluir, acabar com ele. Para mim, isso soa como uma vitória. Você não acha? Quer dizer, se a gente diz que essa é a nossa maior preocupação com a capacidade nuclear, então elimina isso. Mas esse presidente não fez isso, e agora não pode mais. Havia outras coisas que a gente poderia ter feito. Poderíamos ter negociado com os iranianos algum tipo de mecanismo que garantisse o transporte pelo Estreito de Hormuz. Isso seria uma vitória. De repente, todos os petroleiros estariam vazios. A gente teria a economia global nas mãos. Vitória, 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 vitória. Ganhando, 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 ganhando. Mas isso é só ligar os pontos de forma lógica, e a gente não pode fazer isso porque Donald Trump é um indivíduo psicótico, insano, incapaz de agir de forma consistente ao longo do tempo.
Yeah, it's certainly a hole that's É, getting com bigger and certeza, bigger. é um buraco que só vai One thing that ficando we maior saw in quanto our mais research tempo over the isso last durar. several hours, there Quer were dizer, reports by só nas Reuters últimas horas já saíram reportagens da Reuters sobre a nova avaliação de inteligência a respeito das capacidades nucleares do Irã. É o chamado programa nuclear, e continua igual. E não precisava ser assim, porque o Irã estava mais do que disposto a negociar durante todo esse processo. Bom, antes das hostilidades e também, claro, durante o cessar-fogo. O país vinha mostrando disposição para negociar um processo em fases, que talvez pudesse levar a resultados que todos os lados aceitassem e até gostassem. O Irã, com certeza, não está entrando nisso de forma maximalista como os Estados Unidos, mas é onde estamos. Maximalist like the US, but here we are. Trump seems to not be able to. Parece que o Trump não consegue recuar desse tipo de postura maximalista, e por isso o Irã não tem motivo nenhum para fazer qualquer tipo de concessão, nem mesmo concessões razoáveis que poderiam simplesmente acabar com a guerra. Nem estou falando de algo que prejudicaria o Irã, só medidas que encerrariam isso. Mas é onde estamos. Agora, vamos ter que continuar falando desse cara, porque tudo indica que vem aí um período turbulento nas próximas semanas e meses, à medida que entramos nesse verão quente pelo mundo. Mas eu quero garantir que todo mundo saiba que o site e o Substack dele estão na descrição do vídeo, scottritter.com. Então entrem lá e apoiem. Eu... So definitely go there and support Okay, if I Scott's could work. make Yeah. a quick. I'm we brought up Gilbert Doctorow, and he. A gente mencionou o Gilbert Doctorow, e ele tem uma visão diferente. Mas é importante entender que o mundo não é estático. O mundo muda, o mundo se move. A Rússia já está entrando no 5º ano desse conflito. Um conflito que eu e muita gente achava que não duraria mais do que algumas semanas no começo. Eu pensei que os russos iam vencer, que estavam comprometidos com uma guerra. Mas acabou ficando claro que, na verdade, eles estavam comprometidos com uma negociação. Só que os Estados Unidos são incapazes de negociar. E por isso tudo acabou virando essa guerra prolongada, que passou de uma tentativa de levar a Ucrânia para a mesa de negociação para um conflito por procuração contra o Ocidente coletivo, um conflito completamente diferente. A economia russa hoje é completamente diferente da que existia no começo desse conflito, ou mesmo da que existia há 2 anos. Tudo na Rússia, as realidades internas, a vida dentro do país, também mudou com o tempo, à medida que Putin consolida o poder em um período de guerra. E olha, essas são coisas que a gente não entende bem à distância. É melhor ir até lá. Por isso, eu vou viajar novamente para a Rússia e ficar um tempo mais longo, com o objetivo de, sabe, me atualizar o máximo sobre a realidade russa atual. Eu sempre digo que quando vou à Rússia, o meu trabalho é captar a realidade russa e trazê-la de volta para os Estados Unidos, para ajudar a superar a russofobia. Mas se eu estiver trabalhando com informações de 2 anos atrás, o que eu acabo fazendo é reforçar os russófobos, porque eu posso estar dizendo coisas que eram verdadeiras há 2 anos, mas que talvez não sejam mais hoje. E isso dá a eles a chance de desmerecer e enfraquecer o argumento. Por isso é importante estar sempre atualizado. Então, se você puder entrar no meu site, scottritter.com, ele vai te levar para o meu Substack. Só para deixar claro desde já, todo o conteúdo lá é gratuito. Então, se você quiser entrar lá, ler e fazer uma assinatura gratuita, tudo bem. É para isso que ela existe. A assinatura no Substack é o que paga minhas contas. É assim que eu pago a hipoteca, a conta de luz e compro comida para os cachorros. Para quem não gosta quando o Maverick Leite, tá aí a sua chance. Mas por favor, não assine. Minhas viagens são financiadas por doações. Eu sou um jornalista independente, como o Danny e como tantos outros. Tudo é feito pela página de doações. E eu também queria dizer o seguinte, eu andei lendo alguns comentários, e talvez eu nem devesse, mas tem gente por aí divulgando o Brian Berlick. Por favor, ele é um jornalista independente. Apoie ele. Apoie o Gilbert Doctorow.
Se isso é o que você gosta, apoie. Apoie o Danny Haifon. Você tá aqui. Não venha só para assistir. Venha para participar. Ajude o Danny a continuar o trabalho dele. Isso aqui é mídia independente. Essa conversa que a gente está tendo, você não vai encontrar na mídia tradicional. E se você depende da mídia tradicional, que aliás é controlada por grandes corporações, são outros que pagam todas as contas, então você acaba caindo naquela apatia mental que domina a América. Se você quer um debate intelectual, se quer pontos de vista realmente alternativos, que aliás são mais próximos do senso comum do que os da grande mídia, você precisa apoiar o jornalismo independente. Jornalismo independente significa que eles são independentes, porque você ajuda a manter essa independência. Você está apoiando a qualidade do trabalho deles. O Danny Haifon faz um trabalho de altíssima qualidade. Onde quer que eu vá, as pessoas falam sobre o programa do Danny Haifon. Eu estava dando uma entrevista agora há pouco, e a pessoa disse: vi que você vai participar do programa do Danny. Ele começou a falar sobre isso. Eu te vi no programa do Danny. Pois é, o Danny recebe muita gente no programa dele, e isso não acontece de graça. Então, apoie o Danny Haifon, apoie o Brian Berlich, apoie o Gilbert Doctorow, e me apoie também, se achar que deve. Mas no fim das contas, a verdade é que a mídia independente só existe com seu apoio. E eu peço que você continue apoiando a mim, o Danny e todos os outros que trabalham nesse meio. A gente não precisa pensar todos da mesma forma. A gente não pode pensar todo mundo igual. Tem pessoas por aí que discordam de mim e eu discordo delas. Mas eu jamais defenderia que elas fossem silenciadas. Pelo contrário, eu defendo que continuem sendo apoiadas. Porque quanto mais a gente se desafia, mais precisa conferir nossos dados, nossos números, e isso me motiva a voltar para a Rússia, aprender mais e trazer esse conhecimento de volta. Mas isso só acontece com o apoio de vocês. Não acontece no vácuo. Então, mais uma vez, obrigado por me receber, Danny. E obrigado ao seu público por apoiar você, por me apoiar, por apoiar todo mundo. Mas, acima de tudo, por não assistir à mídia tradicional e buscar informação nesses e em outros programas. Eu não poderia ter dito melhor, pessoal. Então, vocês ouviram o Scott. Olha, vocês podem clicar no botão de curtir para que mais gente ouça o que o Scott acabou de dizer aqui. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem o site scottritter.com. Vocês podem apoiar o trabalho dele. Façam isso, com certeza. Quero agradecer também a quem se tornou membro hoje. Teve uma pergunta aqui, Scott. Se você quiser comentar rapidinho, em uns 30 segundos, de onde eles estão conseguindo o combustível de aviação para manter isso tudo? Boa pergunta. 30 segundos. Vai lá. Os militares, claro, têm o próprio sistema fechado e vão conseguir combustível de aviação. A gente pode conseguir isso regionalmente e tudo mais. Mas as Forças Armadas têm meios de obter combustível que o mercado civil não tem. Outra coisa é que nós estamos dispostos, os militares podem pagar mais. É por isso que gastamos 1,2 trilhões de dólares em... É isso mesmo. Quero dizer, as Forças Armadas são um dos maiores poluidores do planeta. Elas consomem muita energia, muita mesmo, precisam de muita energia. Dito isso, Scott, foi ótimo estar com você. A gente vai encerrar por aqui. Clica no botão de curtir antes de sair. Na descrição do vídeo você encontra como apoiar o Scott e o programa. Eu volto amanhã e aviso que vai rolar. Acho que vai ser ao meio-dia no horário do leste, mas confirmo mais tarde. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau. And I'll announce that later on. All right, everyone. Bye-bye.